Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. E depois que a gente começou com esse Pó de Pedra Saúde aqui, a gente engatou a terceira, a quarta e a quinta e a gente está em voo de cruzeiro, trazendo aqui personagens importantíssimos para a saúde sua e da sua família, para a saúde da sua empresa, do seu negócio, pessoas que vão contribuir com temas relevantes para agregar valor, conhecimento, entendimento e, por que não, entretenimento também para você e sua casa. Não é isso aí, Saulinho? É isso aí. Saulinho tá ali comandando as picapes. Tamo aqui. Joga a câmera em mim aqui, Saulinho. Já tá. Já tá? Agora joga a câmera central aqui. Jogou? A galera tá vendo a câmera central? Calma aí. Aí, já demorou, Saulinho. Pô, Saulinho, eu tô te dando moral, fica vivo, Saulinho. É Pronto. O negócio que travou Meu aqui. irmão, na hora que a oportunidade é uma só. Joga aí. Jogou? Foi. Pronto. Então é esse Saulinho que apertou o botão lá. Agora joga na câmera da nossa convidada. Foi. Pronto. Aí você que tá em casa, tá assistindo aí de todos os ângulos aqui o Pó de Pedra no seu tema saúde. Pó de Pedra Saúde, trazendo os melhores profissionais do mercado para um bate-papo legal, para um bate-papo gostoso, para a gente entender algumas nuances que a gente não tem tanta proficiência assim e conversar com gente que entende, que estuda, que tem carreira, que tem bagagem, que está sempre consolidando coisas no mercado, é muito importante para nós. Bom, você que está chegando agora, muito prazer, meu nome é Bruno Ramos, você está aqui no Pó de Pedra. É muito importante para nós, nosso canal é novo, mas um canal que tem se prestado ao papel de falar do setor da pedra. A gente tem vários programas aqui falando do uso da pedra natural, falando da aplicação da pedra, falando da arquitetura da pedra, falando da fabricação da pedra, da extração da pedra. Tem vários episódios com essa temática, mas nós também nos propusemos a nos debruçarmos sobre um tema muito relevante. Por exemplo, o de hoje, né? Saúde. Hoje nós trouxemos uma convidada aqui para falar de saúde mental. Como é que está a saúde mental do profissional que trabalha na sua empresa? A sua saúde, você está sabendo lidar bem com a pressão, com a ansiedade, com a depressão, com todos os fatores internos e externos que afetam a sua produtividade? Para falar desse tema, nós convidamos aqui ela que é psicóloga, por isso nós estamos no Pó de Pedra Saúde, e ela é palestrante, ela é consultora, ela tem uma carreira muito brilhante. Eu sou fã dessa profissional que está aqui com a gente, uma amiga pessoal, a nossa querida Jânia Correia. Seja bem-vinda, querida Jânia, você está bem? Estou bem, Bruno. Quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra restabelecer essa conexão com você, inclusive para falar de um assunto assim que eu amo, que é a saúde mental do trabalhador, clima organizacional. A gente vai ter muito para agregar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Você está bem da cabeça, Jânia? Tem que estar. Você está boa para falar desse assunto? Tem que estar. É muito importante, um assunto super atual, e psicólogo, antes de falar sobre saúde, tem que cuidar da sua própria saúde. Eu pouco de rir que tinha um doutor aqui em Cachoeiro, meu amigo, eu não estou falando mal dele não, eu estou rindo. Que o dia que eu fui lá nele, ele é cardiologista, mas ele devia ter, não sei, não vi a balança dele, mas se não tinha 200 quilos, ele estava beirando, né? Um cara muito conhecido, eu não vou citar nome, poderia citar, mas fica no seu imaginário aí. E aí, no dia que ele me passou a prescrição de que tinha que economizar no colesterol, essas coisas, que eu tenho mesmo, problema nenhum, ele fez certinho. Mas eu soltei uma risada, falei, doutor, nem o senhor faz, doutor. O senhor tá mandando eu fazer. Aí ele riu comigo, nós dois rimos, igual aquele meme, né? Nós dois rimos, nos abraçamos. Ou seja, o psicólogo, para falar de cabeça, para falar de saúde mental, tem que estar bom da cabeça, né, Jânia? Temos que fazer terapia, temos que cuidar da nossa mente para poder orientar os demais, né, as demais pessoas, para cuidar de si mesmo. Ô, Jânia, nesse clima mais, né, jocoso, né, divertido que a gente está criando aqui, essa é a nossa proposta, né? Um negócio muito sériozinho, não é comigo, não. Lógico que tudo isso aqui a gente faz com muita seriedade, o assunto é sério, é relevante, mas a gente dá aquele toquezinho de bom humor, de diversão, né? De suavidade, pra gente tocar a vida. A vida já é tão difícil, né, Fica à Jânia? vontade, Né? Vamos lá, vamos falar de saúde mental. Você se especializou
né? Como psicóloga, você poderia ter o seu consultóriozinho lá, a sua ilha de atendimento, né? Convencional, como muitos fazem, né? Tratando os problemas das pessoas. Mas você resolveu se especializar, né? Se debruçar sobre um tema muito importante. A vida do trabalhador, né? A vida do ser humano sob a ótica do trabalho. A gente sabe que muitos de nós gastamos a maior parte do nosso tempo dentro de um ambiente de trabalho, né? Numa empresa. Passamos ali 44 horas semanais minimamente dentro de uma empresa, convivendo com as mesmas pessoas, aprendendo a lidar com temperamentos, né? Com ambiente de trabalho, com cultura organizacional e tudo mais. Primeiro, queria que você falasse um pouco sobre qual é a realidade do Brasil hoje e depois a gente bota uma lupazinha sobre a realidade do mármore e granito, como é que é a realidade no ramo da pedra, da saúde mental dos brasileiros. Perfeito, Bruno. Infelizmente, hoje, os nossos indicadores de saúde mental do Brasil não são muito favoráveis. Inclusive, nós somos o segundo país com maior casos de ansiedade e o quinto com maior caso de depressão. E em se tratando de ambiente de trabalho, que é a minha especialidade, né, eu sou psicóloga empresarial, a gente vê muitos casos de burnout, por exemplo, que é o esgotamento do trabalhador. Muitos profissionais, inclusive, com ansiedade devido a essa divulgação de excesso de produtividade que se tem hoje. E diante desse cenário, a gente vem uma outra questão aí, que é a NR1, que teve uma atualização no ano passado, que traz essa conscientização das empresas de promover a saúde mental. Então, a partir de maio de 2026, as empresas obrigatoriamente terão que promover ações de cuidado com a saúde mental do trabalhador. Então, a gente tem uma questão que é social, que é um cenário doentio mentalmente, e agora a gente tem uma questão também que as empresas terão que se adequar para prevenir esses tipos de doenças psicológicas. Mas, Jânia, vamos lá. O que ocasiona esse agravamento que você está citando aí, esses números, né? Você não deu números, mas você deu um cenário, né? De que tá esquisita a coisa. O que causa isso? A primeira questão ela é social. A gente está num cenário de muita tecnologia. A forma de se relacionar hoje da humanidade mudou. Então, esse excesso de informação, uso excessivo de redes sociais, a própria divulgação da produtividade excessiva, isso tem gerado uma irritabilidade, um esgotamento nas pessoas. Temos também outra questão, que é o número de afastamentos que nós tivemos de 2023 para cá. Nós tivemos 472 mil pessoas que se afastaram em decorrência de problemas mentais no trabalho. E isso acontece por conta de comunicação violenta, jornada de trabalho excessiva, a questão também do assédio moral, isso acontece muito nas empresas. Mas é importante ressaltar também que quando nós falamos de problemas mentais no ambiente de trabalho, não é só também uma responsabilidade da empresa. O trabalhador, quando ele não tem bons hábitos, não faz uma atividade física, ou às vezes acaba saindo do trabalho, pegando outras responsabilidades também, que essa questão do empreendedorismo que está muito em alta, né? Então a pessoa ela quer ter um ambiente de trabalho dela ali, assume um cargo, mas fora do trabalho acaba pegando outras atividades também. Então essa sobrecarga, essa falta de pausas tem gerado aí uma ausência de energia no povo brasileiro. Então isso é muito preocupante e agora o RH ele passa a ser protagonista, passa a ter um papel significativo nas empresas de conscientizar tanto os empresários quanto os colaboradores para cuidar da sua saúde mental. Agora, Jânia, você está nisso há muito tempo, né? Pelo menos que uns 10 anos, Jânia, que você está? 15 anos. E você não acha que... Eu tenho muita dificuldade, Jânia, eu estou aqui para aprender, tá? Sim. Eu sou um ouvinte, mas eu estou no papel também de bater um papo com você, de ser um entrevistador. Eu tenho muita dificuldade de entender esses argumentos de doença, né, de transtorno, eu não sei como é que é o nome, porque também tem que ter cuidado até da palavra que vai usar, porque tem o politicamente correto ainda.
Mas eu vejo assim, não é um sinal de uma fragilidade humana? As pessoas não estão se ancorando em eufemismos ou em superlativos, né? Justamente o contrário de eufemismo. Não estão exacerbando, não estão dramatizando demais coisas do dia a dia. Você não acha que isso está gerando o processo socioeconômico do país vai gerando assim o mimimi, para falar o português claro, né? Pra gente, não tem muita gente que se faz valer de uma pauta séria como essa, doença mental, né? Burnout, esgotamento, etc, etc. Depressão, que é um tema gravíssimo, que acaba pegando carona nisso e fica inflacionando esses números, não? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, isso aí é fato. A gente não pode negar que, infelizmente, tem trabalhadores que acabam aproveitando dessa nova atualização, digamos assim, da NR1 para fazer corpo mole. Isso aí é fato, mas nós precisamos ser realistas para entender que é um cenário que nós estamos vivendo também, que é um novo tipo de doença que chegou. E isso aconteceu também pós-pandemia. As pessoas começaram a ter mais doenças mentais. Então é um cenário preocupante também, mas a gente não pode esquecer dessa realidade, sim, principalmente da nova geração, que infelizmente acaba fazendo corpo mole para trabalho, querem chegar nas empresas e ditarem as regras, não querem ter responsabilidade. Exatamente, Preguiça de trabalhar. Isso, infelizmente, Bruno, é uma realidade. Eu, enquanto trabalhadora da área de RH, sei que é um desafio hoje a mão de obra qualificada nesse sentido. Não é verdade, de energia para o trabalho porque mesmo. Eu não estou querendo defender um lado ou outro. Eu estou discutindo o assunto com você, que nós estamos discursando sobre ele. Porque tem os dois lados, né? Tem o excesso, mas hoje o negócio está tão feio que, por exemplo, se o cara gritar, falar um pouco... Eu tinha essa mania, inclusive na minha empresa, em uma época aí, alguns anos atrás. Não é mania, eu estava sobrecarregado, eu estava muito alterado. Eu levantava a voz, eu sei que eu tenho a minha voz ela é um pouco agressiva. E hoje eu sei que talvez se eu desse um grito que eu já dei há 10 anos atrás, talvez eu estava preso, eu estava na manchete do jornal cancelado. Olha lá o gritão lá, olha lá o cara que fala alto lá. Porque eu fui criado assim, eu vi do mercado de trabalho assim há 30 anos atrás, né? E a gente vê hoje tudo é muito as coisas são muito problematizadas. Eu vejo muita problematização. E isso eu acho que acaba contaminando a percepção da verdadeira doença. Sim, realmente acontece. A gente tem muitos trabalhadores que aproveitam dessa atualização para exigir questões que ela tem que entregar. Se eu estou ali recebendo uma oportunidade para ser vendedor, tem que ser o vendedor e dar o meu melhor. Tem que entregar resultado. Isso. Então, essa nova geração, ela está assim, fazendo corpo mole, isso a gente não pode negar. Mas é o que eu quero assim, frisar assim, nesse bate-papo aqui, é que a doença ela existe. Então, e ela é séria. Vamos falar da seriedade agora. Eu já tirei a minha dúvida com você, doutora. Porque, para mim... tem muito homem mole, essa é a minha opinião. Sim. Mas, por outro lado, eu também sei da seriedade do tema, por isso que a gente está tratando ele aqui como uma profissional. O que são boas práticas de uma empresa que quer cuidar, que quer gerar um ambiente agradável, formidável, adequado para um funcionário trabalhar? Sim, perfeito. A primeira ação é trabalhar a liderança. Uma liderança hoje ela precisa saber lidar com as diferenças, precisa ter uma comunicação empresarial, precisa saber direcionar tarefas, lidar com pessoas. Porque há pouco tempo atrás a gente tinha líderes que crescia ali na empresa e pegava aquele cargo e fazia assim de qualquer jeito. PT saudações. Exato, é o chamado chefe. Então o mercado hoje ele está exigindo da liderança que seja uma liderança mais profissional, estratégica, que aprenda a lidar com pessoas, fazer a gestão de pessoas, que não é só responsabilidade do RH. Então, essa nova legislação cobra essa questão de qualificação da liderança, que tudo começa pelo exemplo. Então, esse treinamento de lideranças, definição dos papéis, porque às vezes tem empresas que colocam um colaborador ali de qualquer jeito, não tem uma descrição de cargo, não tem políticas de plano de carreira, não tem formas de dar feedback. Do jeito que a pessoa entrou, às vezes ela sai e ninguém deu retorno da evolução dela. Então, a partir de agora, a empresa tem que ter esse olhar mais humano, digamos assim, para as pessoas. Tanto em termos de qualificação,
profissional, quanto em termos de entender que ali não é só um profissional, mas é um ser humano que ele tem emoções. Sim, aí nesse ambiente de atualização que você está falando, como lidar com uma mão de obra hoje que tão imediatista? E isso tem a ver com a ansiedade que você falou, uma crise que vivemos e outras coisas mais. Por exemplo, o que eu quero dizer e aonde eu quero chegar. A minha geração, e provavelmente a sua também, a gente se formou, no meu caso, numa escola técnica, depois eu fiz uma faculdade, depois fiz uma pós-graduação. E a gente sabe que quando você está começando a carreira, você entra para você ser um aprendiz, você não tem profissão, você não tem proficiência, e você passa uma etapa, um período na empresa, e aí você vai galgando posições, vai ganhando confiança, vai entregando resultado. E com o tempo e com a experiência, você vai se gabaritando dentro da empresa para você crescer financeiramente, socialmente, estruturalmente, né, dentro da organização. E a gente está com a impressão, e eu acho que isso pode afetar na ansiedade, você me diz se sim ou se não, a gente tem a impressão, nós temos a impressão de que o cara já entra, primeiro que ele já quer ganhar um salário de chefe, né? Ele não tem a paciência de entender que ele tem que crescer na carreira, que ele tem que avançar para chegar lá. E aí ele começa a ficar impaciente, e aí ele começa a ver defeito, erros e problemas onde não tem. Como lidar com essa geração? E aí o cara se desmotiva rápido, né? O outro oferece R$200 a mais, ele vai embora. Né? Não, lá eu vou ter mais oportunidades. Aí abandona um cara que deu o primeiro emprego para ele, que deu a oportunidade. Como lidar com uma geração tão imediatista? Essa geração imediatista que tem se falado muito, que é a geração Z, é uma geração que ela gosta de transparência. Né? Então, esse colaborador ele chega na empresa e ele quer saber quais são os caminhos, quais são as possibilidades de crescimento que eu tenho dentro desse ambiente. Quando a empresa não tem esse RH estratégico, não tem isso definido, certamente esse colaborador ele fica igual um ping-pong. Onde tiver uma oferta maior, ele vai querer. Né? Então, como lidar seria essa questão da transparência, de possibilidade de crescimento, deixar claro para ele quais são os caminhos que ele precisa fazer para crescer naquela empresa, porque ele não quer ficar ali se matando ali de trabalhar, se esforçando, se qualificando, sendo que ele não sabe qual caminho que ele deseja, que ele precisa fazer para alcançar uma gestão, por exemplo. Então, você acredita que tem que partir da empresa? Ela que tem que se organizar para se adequar à realidade da mão de obra que está posta aí? Não, certamente o colaborador ele precisa se qualificar também, porque existe uma parcela que não tem perfil adequado para aquele cargo que ele deseja, e aí ele também precisa estudar, precisa se qualificar. Estou dizendo agora em termos de responsabilidade da empresa, o que ele pode fazer, que seria essa questão da transparência de processos. E também uma outra questão que essa nova geração exige é a qualidade de vida. Então, eu estou ali trabalhando, mas qual o impacto que esse trabalho tem na minha saúde mental, na minha saúde física? Eu consigo fazer uma atividade física? Consigo estudar? Essa geração tem exigido muito isso também. Jânia, você que dá consultoria em tantas empresas aí, ajuda a montar planos de RH, ajuda a montar time, ajuda a preparar equipes. Como é que você está lidando com isso? Como é que você tem orientado as empresas nesse sentido aí, de gerar esse ambiente agradável, de mostrar para o empresário que às vezes tem uma mentalidade atrasada, né, do passado? Meu irmão, você vai ter que se adequar. Bruno, eu confesso para você que é um desafio diário, porque o empresário ele tem essa mesma visão que você trouxe ali, é uma geração que tem dificuldade de entregar aquilo que ele está sendo contratado. Então, eu sempre procuro convencê-los com o número, porque é uma nova geração que está entrando no mercado de trabalho agora e a gente está sem saída. Ou eu vou adequar a gestão, o RH, para recebê-los, ou eu vou ficar sempre reclamando deles e acabo ficando sem mão de obra. É muito difícil. Eu tô passando por um problema aqui, ó, no nosso time aqui agora. Por exemplo, eu tô com a galera aqui, a galera todo mundo que trabalha aqui é altamente capaz, proficiente no que faz. É tudo, esse menino aqui, ó, ele pega o trem rápido assim, dá o outro lá dentro. Só que eu vejo que é uma galera que dispersa muito rápido,
Muito fácil. Se a caneta tá passando aqui, você já olha para a caneta. A dispersão é muito grande e a galera não consegue fazer. Eu fico lembrando da minha época, cara, que eu trabalhei em vários setores. Hoje eu não tenho saco, eu confesso que eu não tenho saco. Mas eu trabalhava assim, botava o fone de ouvido e ficava o dia inteiro fazendo cálculos e ótimo. Eu fui analítico também, né? Trabalhei com análise de dados, com orçamento, coisa séria que a conta tem que fechar. Mas é muito difícil, Jânia. É um desafio. É muito difícil a gente conseguir travar essa galera. Isso vai gerando frustrações, Sim, é isso que eu gera medo. frustração, cansaço. Eu tenho trabalhado muito com a questão de análise comportamental, sabe, Bruno? De identificar qual a habilidade principal desse sujeito, desse colaborador. Ele tem habilidade mais com tecnologia, vamos ver qual a atividade da empresa que consegue colocar. Tem a atividade mais analítica, então o que eu posso colocar ele dentro daquele potencial que ele tem? Isso vai exigir da empresa começar a conhecer mais as pessoas, porque se eu não ver ali o que a pessoa tem de habilidade comportamental e técnica, eu fico ali nadando em cima do muro ali. Aí é bem complicado mesmo. Hoje em dia, as empresas estão passando um desafio com essa nova geração, isso sem dúvidas. Mas como eu falei, a gente tem que buscar técnicas de ver como recebê-los, porque eles estão aí, é uma realidade. Então não adianta ficar questionando, porque é um cenário que a gente precisa ver o que a gente pode melhorar também para recebê-los. Agora, Jânia, saindo desse ambiente que a gente meio que não tem muitas respostas, assim, tem tecnicamente aplicada lá, mas não dá para a gente ter uma formulazinha para apresentar, é assim. Vamos para a prática. Você já pegou caso, a gente estava falando, nosso tema principal hoje é saúde mental no ambiente de trabalho. Você já pegou algum caso aqui, sem citar nomes, obviamente, por uma questão de ética, mas que você enfrentou pessoas que tiveram sequelas e consequências graves na vida por problemas de saúde mental, que desencadeou problemas sérios para essas pessoas? Você já pegou muito disso? Sim, infelizmente eu já peguei casos de assédio moral, que é aquela situação que aquele líder às vezes não se identifica com colaborador, fica com manias de perseguição, faz de tudo para poder prejudicar aquela pessoa, expõe as dificuldades e, ao mesmo tempo, aquele colaborador começa a perceber e não quer sair porque fica com medo de perder os direitos e fica aquele clima tóxico, até que chega no momento que chega a exaustão. Então, o assédio moral foi uma situação, infelizmente, que eu já presenciei e realmente ela causa situações bem danosas para a saúde mental. Que vai desencadeando uma série de coisas, né? Sim, sem dúvidas. E o líder, ele já tem dependendo do perfil, o próprio colaborador, ele fica com certo temor, digamos assim. Inclusive, existe uma pesquisa que aponta que o líder, ele tem mais influência na vida do colaborador do que o seu próprio terapeuta. Então, olha só que responsabilidade. Que isso, cara? Sério, Jânia? Que doideira, hein? Então, às vezes, só o fato, assim, dependendo do relacionamento que o colaborador tem com o seu líder direto, às vezes só o barulho de chegada desse líder, isso causa reações emocionais no corpo desse colaborador. Então, esse famoso chefe, ele está perdendo espaço hoje no mercado. Quanto mais próximo a liderança for do seu liderado, mais resultado e produtividade ele tem. No ambiente empresarial, principalmente industrial, né, que é a nossa realidade aqui, traça um panorama de um perfil ideal de um líder hoje. O que um bom líder tem que ter, Jânia? Primeiro é a comunicação, principalmente a comunicação empresarial, é aquele líder que ele conhece a sua equipe, que consegue passar com clareza o que ele espera daquelas atividades, que sabe dar um feedback corretamente, porque a gente sabe que tem líderes que ficam jogando piadas, ele mesmo promove fofoca, tem pessoas no próprio time que ele tem um favoritismo. Então o líder ele precisa ser profissional, ele precisa ser um exemplo, na verdade, né? Então aquilo que ele espera do seu que ele deseja e espera do seu colaborador, ele precisa ser pontualidade, comunicação empresarial, empatia e principalmente respeito com as pessoas. É difícil, né? Rapaz, você mexer com esse angu de caroço aí é complicado, né? Sim, é um desafio. Mas dá jeito, né?
Sim, autoconhecimento ele é o principal fator, o caminho para que o líder ele consiga atingir esse resultado ideal. Agora, aonde é mais fácil mexer, Jânia? Quando a gente mexe... como que é mais fácil regular ou acertar uma situação de um ambiente tóxico, por exemplo, né, de um litígio, de um lugar onde você está vendo que a cultura ali está pesada? Como é que se trabalha isso? No coletivo ou no individual? Onde é mais fácil mexer ou cada caso é um caso? Como é que você diria... você pega uma empresa, por exemplo, para dar uma consultoria, que é a sua especialidade. Uhum. Você chega lá, você encontra o cara que foi contratado para ser zelador, sendo gerente financeiro, o cara que... a mulher que é ajudante de pedreiro, sendo coordenadora, e um brigando com o outro, é o pai com o filho, filho com o pai, primo, irmão. Como é que começa a desvendar esse mistério aí? Como é que começa a organizar, botar a ordem na casa? O primeiro pilar seria o coletivo, porque a gente começa ali fazendo reuniões, apresentando quais são os valores da empresa, qual que é a cultura, aonde a empresa deseja chegar. Então, começa com esse compartilhamento da etiqueta corporativa da empresa. Isso todos precisam ficar cientes. E a gente entra numa questão mais individual, que é você dar ali um feedback para esse líder, para esse colaborador, de forma que a pessoa consiga entender quais as habilidades que ela precisa desenvolver, até porque tem algumas questões que a gente precisa trabalhar ali no privado mesmo. Mas em termos assim de treinamento é o melhor caminho. Quantas empresas que dentro do ano não faz nenhum treinamento para a sua equipe? E que é uma equipe de alta performance, então não existe isso. Eu preciso deixar claro para a equipe aonde eu quero chegar. E no individual a gente trabalha questões mais relacionadas à pessoa, ao feedback, ao plano de desenvolvimento individual, para essa pessoa saber também qual o caminho que ela precisa melhorar. Porque às vezes eu tenho aquele colaborador que está com dificuldade de comunicação, mas beleza, não adianta eu chegar para ele e falar, fulano, você não está se comunicando, mas a gente precisa sinalizar para ele quais são os passos, o que ele precisa fazer para se desenvolver. É uma leitura de um livro, é um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento com fono, é uma capacitação. Precisamos ali sinalizar quais são os caminhos que ele precisa ali fazer. Então, esse trabalho, tanto no coletivo quanto no individual, isso vai depender do caso em si. Agora, Jânia, uma pergunta provocativa aqui, porque eu sei que você tem a sua ética, né, formacional, você tem a sua ética da profissão, e eu não quero criar saia justa, não, mas uma opinião sincera sua. Você não acha que está faltando um pouco de Deus nas pessoas, não? Para as pessoas estarem tão fragilizadas assim? Não é uma conexão com alguma coisa transcendental que pode ajudar um momento que a gente está vivendo da sociedade tão vazio? Você acha que passa por isso ou não tem nada a ver? Sim, sem dúvidas. Se a gente pudesse fazer uma dinâmica aqui, eu traria para você agora uma roda da vida, que é o que nos compõe. Antes de ser psicóloga, antes de ser profissional aqui, um apresentador, você é uma pessoa. Então, o que você tem feito para cuidar da sua roda da vida? Que envolve essa questão da espiritualidade, fazer uma atividade física, um contato com a família, uma alimentação saudável. Quando a gente não cuida da nossa roda da vida, chega num ambiente de trabalho que já tem os desafios, a pessoa ela não aguenta. E a espiritualidade nesse sentido, sem dúvida, faz toda a diferença. Inclusive, já foi comprovado cientificamente que quando a gente tem esse contato, quando eu acredito em algo, fica mais fácil para eu lidar com a adversidade. Então, sem dúvidas, isso faz toda a diferença, Bruno. Porque a gente, quando abre a internet aí, né, nesse mundo de redes sociais, esse mundo tão assintoso, né? As pessoas estão criando muito conteúdo. Para nós é um desafio também, Jânia, porque seria muito fácil aqui eu criar um conteúdo aqui, olha lá a roda da vida aí, nosso. É ela aí, ó, isso aí. Deixa ela no gancho. Maravilha. Aí, eu vou concluir esse raciocínio e nós vamos falar dela. Deixa ela no gancho aí. Mas, Jânia, presta atenção, você que está em casa. Seria muito fácil para mim, Jânia, viralizar um conteúdo aqui. É só falar mal de alguém. Né? A gente trouxe uma convidada aí que a gente gravou um programa em que, né, as forças aí externas, fala o nome do cara. Poderia falar o nome do cara e virar uma polêmica e esse conteúdo viralizar.
né? Porque a polêmica, falar mal de alguém, viraliza, que é uma beleza. Fazer um palavrão aqui, xingar. E a gente sabe que essa é a fórmula que muita gente usa. Da contenda, da fofoca, mas a gente escolheu um outro caminho, né? Eu escolhi um outro caminho. A gente está pautando isso aqui na ética. Eu não estou falando que em algum momento pode sair alguma coisa polêmica aqui, porque isso independe de mim, né? A gente pode falar uma coisa que alguém vai entender como polêmica, né? Mas, assim, em linhas gerais, a gente não quis seguir a linha do sensacionalismo para se promover na internet. Sim. E eu fico vendo, né, nessas páginas de meme, quanta coisa maldosa que chega. E aí eu fico vendo assim, ontem mesmo, eu vou dar um exemplo de agora, que está me vindo à memória aqui, são centenas se for parar para analisar. Mas esse exemplo em especial, um cara corta o outro na pá e um outro filmando. O cara desceu a pá no cara. Você viu esse caso? O cara sentou a pá no outro lá, não sei se matou, o cara estava gravemente ferido, e o povo saiu para linchar o outro cara. Aí o texto lá diz assim, briga de vizinho causou, não sei o que lá. E aí eu me lembro do meu caso. Eu tenho uma casa, né? Minha casa é confortável, é uma boa casa, mas eu tenho vizinhança. E eu tenho um cachorro, né, na beira da minha casa, né? Minha casa é um sobrado, em cima e tem uma casa embaixo, que eu chego na minha casa, a gente tem um corredor, tem uma escada, e aquele cachorro quase me mata com aquele latido nojento dentro da minha casa, né, dentro da minha particularidade. Na hora que eu estou com raiva, o dia que eu chego que eu estou mais nervoso, eu me encho de razão e várias vezes já pensei em pegar um revólver e meter bala naquele cachorro, de tanta raiva que aquele cachorro me faz. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, cara, não é isso que eu vou fazer. Não vou discutir com o vizinho, não vou brigar com o vizinho, não vou levantar a voz para o vizinho, porque a ira vai causando a ira e vai causando a vida, e isso vira uma roda que não tem fim. Né? Se você fizer um mal para alguém, você pode ter certeza que você vai colher. Isso não é uma falazinha filosófica, não. Isso é a lei da semeadura, é a lei da vida. Você planta, você colhe aquilo que você planta. Então, e eu acho que o cristianismo ele tem valores, por isso que eu evoquei isso, que fazem isso que eu acabei de falar aqui, para você que está em casa, é um negócio que a Bíblia nos ensina. Chama domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você ter a capacidade de se conter perante a não só a ira, mas a todo tipo de paixões que nos afligem, né? De todas as áreas. E a própria Bíblia tem algum fundamento chamado irai-vos, mas não pequeis. Você tem todo o direito de ficar pé da vida, puto, nervoso, chateado, mas você precisa ter um controle. E às vezes quando a gente vê esse cenário que você aponta para nós da saúde mental, eu acredito, e aí falando como um leigo, mas também um cara que conhece um pouquinho da vida, que isso tudo está relacionado com esse transbordamento de você não se autodisciplinar, de você não se autocuidar, que tem a ver com essa roda da vida, né? Você não equilibra nada, você não pontua nada, você não dá forma a nada, tudo você deixa ir até o limite, e aí quando você vai ver, você está mal no trabalho, você não para em lugar nenhum, você não tem um objetivo de vida, você não se garante para dizer assim, cara, eu não vou pegar esse emprego aqui só porque eu estou precisando de salário, não. Eu vou esperar porque eu quero trabalhar com isso e vou pagar o preço para chegar nisso. E isso vai causando distorções muito grande na sociedade. Sim, você sem concorda? dúvida, eu concordo perfeitamente. E é o que eu falei no início, esse cenário com muita tecnologia que nós tivemos nos últimos 20 anos para cá, isso deixa as pessoas mais sensíveis, mais fragilizadas, as relações estão muito líquidas, já dizia Bauman no livro que ele traz exatamente com esse título, Relações Líquidas, ele aponta exatamente isso, o ser humano está perdendo a essência, está perdendo os valores humanos, e isso acaba fazendo com que o colaborador ele já chega no ambiente de trabalho como uma pilha.
E isso nem sempre está associado com a atividade que ele faz, e sim com um problema que ele está tendo financeiro, um problema familiar, um problema de relacionamento, como traz na roda da vida. Bota essa roda aí, Não fala um tem pouquinho como- dessa roda pra gente. Dá Não tem pra falar? como mais a gente separar o profissional do pessoal, né? Eu sou um ser humano, então qual é o momento que eu tiro para poder cuidar da minha saúde, né? A própria roda traz isso, nível de saúde, disposição. Qual foi a última vez que eu fui ao médico? O que eu estou fazendo também para me desenvolver enquanto profissional, em termos de desenvolvimento Legal intelectual? essa roda da vida Então, aí. é uma dinâmica simples, tá? Não é um requisito específico de psicólogo, a gente pode trabalhar isso dentro de empresa, onde você pede o colaborador para classificar. Em termos de equilíbrio emocional, de uma escala de 1 a 10, como que a pessoa coloca? Em cima disso, numa brincadeira, a própria pessoa ela vai conseguir ter a clareza de qual é a área da vida que ela precisa dar um pouco de atenção, digamos assim, né? Porque às vezes você pode estar sem energia, mas às vezes você está precisando de uma vitamina, é uma ausência de atividade física, e o contato que você tem com a família. Às vezes a gente chega dentro de casa, todo mundo fica mexendo no celular, não conversa, não tem diálogo, né? Então, e questão de vida financeira também, eu tenho uma planilha de controle dos meus gastos, será que eu não estou ali consumindo demais, comprando coisas, gastando mais do que meu próprio salário? Então, é uma análise simples, mas que faz toda a diferença na minha produtividade e principalmente na minha saúde mental. Ô, Jânia, pegando esse gancho aí, o Saulinho foi muito bem. Parabéns, Saulinho. Esse É cara bem rápido esse ele. cara que eu preciso aqui comigo. Esse cara eu gostei. Olha só, pegando esse gancho dessa dinâmica, fala um pouquinho sobre algumas dinâmicas interessantes, ou que você puder falar aí, corriqueiras ou comuns que você usa para promover o seu trabalho, para desenvolver, ou técnicas que você usa. Dê exemplos, além dessa roda da Vivo que eu adino. Eu gostei, foi muito legal isso aí. Eu entendi, porque são a composição das escalas da vida, áreas da vida que você precisa dar atenção. Conta um pouquinho aí, o que você gosta de fazer, qual que é o seu estilo, qual a sua vibe? Eu gosto muito do contato individual. Eu acredito muito que as pessoas, elas, em falando até de pedras, inclusive, né, nós podemos lapidar. Assim como a pedra, a gente transforma ela numa bancada extraordinária, a gente consegue pegar um ser humano e lapidar ele. E trazendo isso, a gente precisa conhecer mais as pessoas, ouvir mais, falar menos e dar oportunidade para as pessoas também trazer soluções. Porque às vezes a empresa está com um problema de conflito de relacionamento naquele setor. Vamos ouvir cada um e deixar eles trazerem as soluções. Eu costumo utilizar algumas cartas que já vêm prontas nessas empresas aí de testes psicológicos, onde vem as perguntas prontas, a gente coloca para o colaborador, tem uma situação específica. Como que você resolveria isso? Porque aí você vai ver qual a percepção que esse colaborador tem com aquele problema. Então, ao invés de levar uma solução para aquele problema, deixar as pessoas pensarem, explorar, porque, na verdade, quem está no dia a dia ali é o trabalhador. Então, saber ouvir e dar oportunidade para ela se desenvolver. Então, essa troca individual de desenvolvimento é o que eu gosto muito. De ouvir as pessoas, sabe? Agora, Jânia, eu quero uma opinião verdadeira sua também. Como todas que eu já te pedi aqui, você foi muito assertiva. Nós estamos vivendo uma era dos coaches. Todo mundo se acha muito inteligente. Todo mundo quer vender um curso, quer vender um plano, quer vender uma palestra, quer vender uma mentoria, quer vender... Virou uma febre esse negócio. Foi muito bom, foi muito legal, é muito legal. Mas eu noto, empresarialmente falando, como um cara que também dá consultoria, que convive com os empresários, que nós estamos vivendo um momento agora um pouco de fadiga disso, tá um pouco maçante. Quando o cara fala que é coach, nego já... Aí vem os coach e fala, não, isso aí é preconceito, você precisa de atuar em alta performance. Todo mundo fala na bendita da alta performance. Isso meio que banalizou o tema, ao meu ver. O que você acha que vem por aí, hein? O que você acha disso tudo, desse cenário? Tá mesmo congestionado de coach? Esses caras estão estragando a profissão? Ou dá para se aproveitar alguma coisa disso tudo? Desse monte de guru que tem por aí? Bruno, eu falo que existe mercado para todo mundo. A minha grande preocupação é quando um profissional dessa área, por exemplo, quer assumir um papel do psicólogo.
Aí já Boa. começa a ser preocupante, inclusive acaba sendo ilegal, na verdade, né? Então, às vezes quando a gente generaliza algumas práticas, por exemplo, de hiperprodutividade, sem conhecer as habilidades daquela pessoa, ao invés de potencializar ela, você pode causar, inclusive, um próprio suicídio. Porque cada pessoa, cada ser humano tem suas habilidades. Eu gosto muito de utilizar um mapeamento de perfil comportamental da Solids, onde eu consigo identificar ali quem que tem perfil mais executor, comunicador, quem que é planejador e analítico. Então, o executor é aquela pessoa que é mais comunicativo, que é uma pessoa que tem um perfil mais empreendedor, gosta de assumir risco. Mas a gente tem uma pessoa que é mais planejadora, analítico, e que ela vai conseguir também executar uma tarefa, porém dentro do ritmo dela. Se eu pegar algumas dinâmicas do próprio coach, por exemplo, é como se eu tivesse que enquadrar todo mundo numa mesma metodologia. Dá o grito do leão! Dá urro! Urra! Exato. Aí o cara bota o cara na sala. Pô, isso não beira o ridículo, não, Jânia? Isso. E isso acaba... Você não consegue identificar ali respeitar a individualidade. Dá o urro do leão! Grita! Aí aquele que vira um samba do crioulo doido ali, o negócio fica esquisito. Isso pode gerar, inclusive, traumas. Não é verdade? Sim. Eu acho assim, eu sou muito avesso, cara. Eu tenho um problema, Jânia. Talvez eu vou me consultar com você. eu não vou em psicólogo. Eu tenho irmã psicóloga. Eu tenho muita dificuldade de deixar alguém acessar minha mente. Assim, acessar... Quando o cara vem para cima de mim, é difícil eu me expressar. Estou fazendo uma análise aqui, freudiana, aqui, ao vivo, online com você. Mas eu tenho muita dificuldade justamente porque eu sei que é muito difícil o poder estar na mente. Uhum. O poder estar no que você sabe falar e se defender. E você entregar isso para uma outra pessoa é muito difícil. Porque se você se render... Porque uma pessoa toma um prejuízo e toma um calote de 500 mil reais, de R$500 mil, como eu já tomei, quase destruí minha vida, e ela entra em depressão e se mata, até se suicida, né? É um tema ruim de falar aqui na internet, essa palavrinha, porque até derruba a live. Mas a pessoa, né, tira a própria vida. Outro pega aquilo ali, transforma aquilo num combustível e isso faz o cara voar voos muito maiores. E isso só tem uma fórmula, é a mente. Se você controla a sua mente, se você controla os seus pensamentos e o potencial, lógico que todos, em maior ou menor grau, estamos sujeitos aos sentimentos e a intempéries da vida, né? Tem dia que você está mais triste, tem mais motivado, menos motivado, mas se você perder o fio da meada da mente, você perde o jogo. O jogo está na mente. E aí eu vejo assim muita gente querendo mexer nessa caixinha, como você falou, sem ter conhecimento, sem ter estudado, sem ter nenhum tipo, inclusive no meio religioso também, que eu faço parte, muito. Né? De pastores que não têm ideia nenhuma do que estão fazendo, líderes religiosos, não só pastores, padres e outras lideranças também. O cara quer ficar te falando, tá vendo? Você tá com trauma que não sei o quê, papapá. Domingo eu estava na igreja e eu estava ministrando louvor lá, né? E cantei uma canção que mexe muito comigo. Chama Eu Escolho Deus, né? Que ele fala sobre a relação paterna do homem para com Deus, né? É uma música do Thales Roberto, e ela começa dizendo assim: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. E eu gosto disso porque a Bíblia também tem outras referências a Deus, né? Fala aqui, inclusive, que a igreja, né, é a noiva de Cristo, né? E somos amigos de Deus, né? Irmãos de Jesus. Tudo isso é válido, tudo isso é bíblico. Mas eu não consigo falar de Deus que não seja Deus, o Pai, né? Aí eu faço essa abordagem. Aí depois um cara estava pregando lá, aí ele lembrou que eu falei isso e falou assim, aí no final do culto ele falou assim, rapaz, não, na pregação ele falou assim,
Tem inclusive o rapaz que falou aqui, ele falou que ele gosta do termo Deus e Pai. Provavelmente ele teve problema com o pai. Falou alguma coisa nessa linha, assim. Aí eu falei, ai, velho, ai, que canseira. Pensei comigo, falei, amo meu pai, então eu tenho as questões com meu pai que todo mundo tem com seus pais, né? Mas eu não tenho problema nenhum com meu pai, não tem nada, é só uma forma que eu tenho de me expressar com Deus na minha individualidade. Então é muita gente tentando, eu estou dando o meu exemplo, né? Porque é o meu exemplo, é coisa que eu vivi. Muita gente querendo dar pitaco sobre coisas que não conhece e desconhece. Sim. E você que é profissional da área, você deve ver muito isso. Muita gente desarranjando, desregulando, né? Pô, tudo tem uma regulagem. Olha, eu já estou percebendo que esse parafuso aqui está frouxo. Aí eu salinho, depois tem que apertar, né? E na engrenagem do mental e das pessoas, da saúde mental de grupos e equipes, também precisa de um profissional para ir lá apertar um pouco o parafuso. Rapaz, tem gente que recebe uma palavra que você dá bom dia, a outra não responde. Você daquele não responde ali, a pessoa cria uma história, cria uma novela na mente com aquele não bom dia que você não respondeu. Ele não gosta de mim, ele me detesta. Bem que aquele dia ele falou. Aí vai criando. Vai criando. Aí você cria monstros que não precisavam ser armados com aquilo. Eu tenho muito medo, Jânia. Muito medo não tenho muito medo. Mas eu sou muito arredio com telefone, com WhatsApp. Eu detesto gravar áudio de WhatsApp, detesto. Se precisar, eu até gravo. Mas se for um assunto específico, né? Eu estou passando uma instrução de uma coisa. Agora, para falar, vem aqui, vamos reunir, qual é o horário, qual é o preço, qual vamos fazer. Porque eu vejo a letra uma coisa muito fria. Você escrever sim e não. Eu estava lendo um artigo essa semana que estava dizendo que foi feito um estudo que se identificou que o emoji do Tinino é considerado uma resposta agressiva. Eu já vi. Você viu isso? Como pode isso? Não, mas por que não? Porque é muito frio. Porque você fez o emoji assim com o dedinho. Não teve interação nenhuma. Não teve interação. Então 9 horas lá, beleza? Aí você manda o emoji do Tinino. Ai, que grosso. A geração atual acha que é grosseria. Então, é muita dificuldade, é muita gente influenciando na linguagem. Sim. E isso vai causando transtornos, né? No ambiente de trabalho e outras coisas mais. Sim, e também tem uma questão que você trouxe aí, dessa questão das verdades, né? Do coach que você trouxe, essa facilidade com a comunicação que a gente tem hoje faz com que as pessoas façam um curso aí qualquer e já está dizendo que é especialista, capaz de transformar a vida do outro. Tudo pensando aí em querer ganhar dinheiro. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque ninguém entra na mente de ninguém, né? Você falou essa palavra aí, não tem como a gente entrar na mente de ninguém. Só que nós precisamos ter cuidado porque a gente tem uma influência nas emoções. Mas é como diz o Jung, né? Ao tocar uma alma humana, a gente precisa também ser humano. Então, essa sensibilidade, esse respeito às diferenças, isso o psicólogo ele está preparado para isso, porque a gente não tem que dar resposta para ninguém. O processo terapêutico, ele está ali dentro de um consultório para ter essa relação de transferência, onde a própria pessoa vai encontrar a resposta que ela precisa. A gente não pode ali colocar as minhas verdades, o que eu acho, os meus valores, em decorrente da vida do outro, não. Eu estou ali para ser um suporte, um canal onde a própria pessoa, com base nesse discurso, nessa dialética, vai conseguir trazer ali, ter clareza de qual caminho que ela precisa seguir. Então é algo totalmente individual. Eu não tenho que ficar ali entrando e ditando o que a pessoa precisa fazer. Nem devo. Agora, Jânia, eu falei de maneira leiga, tá? Entrar na mente, justamente isso. Sim. Tem gente que quer entrar na mente, mas eu falei aí de maneira poética. Mas olha só, conta um caso aí bacana que você possa contar, que você, Bruno, fiz um trabalho dessa maneira e me marcou, foi legal, a gente teve um bom resultado. Você consegue ter um caso assim que você percebeu assim, cara, fiz a diferença na vida de alguém com a minha profissão? Sim. Você acha que tem? Tanto de alguém, né, de um colaborador, como também da própria empresa no contexto geral, que em 2023 eu fui desafiada por uma empresa que tinha muita rotatividade, um clima muito tóxico,
e não tinha RH. E eu entrei ali criando os processos básicos de integração, criando manual de etiqueta, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. E hoje a empresa ela consegue ter resultados de uma forma, ter um clima melhor, redução de rotatividade. Então, foi um grande case de sucesso que eu tive e trouxe à tona, veio comprovar a importância de você fazer uma gestão de pessoas eficaz. Que quando você segue os processos certinho, tem clareza na comunicação, você evita problemas de ruídos de comunicação, fofoca, essas questões que a gente discutiu aqui. Então, foi um trabalho que eu me senti assim, poxa, que legal, que bacana, funciona. E teve alguma vez que você se sentiu derrotada? Falei, Bruno, aceitei o desafio, dei meu melhor, mas a empresa não quis mudar, não queria mudar. Teve algum caso assim? Sim, isso sempre acontece, principalmente quando não tem a liderança junto comigo. Porque não é o trabalho da Jânia em si, é a administração de pessoas no contexto geral. Então, quando eu não tenho ali liderança que tem esse exemplo, que tem essa postura, que joga do contra, automaticamente isso acaba fazendo com que o trabalho ele não tenha resultado. E isso me traz uma sensação de impotência e acaba não sendo o meu cliente ideal. E aí você demite o cliente, né? E, infelizmente, tem que demitir, né? Porque senão a gente fica ali numa briga que ele vai fazer um investimento que eu sei que ele não vai ter retorno, porque às vezes o problema está nele, e acaba que a gente fica ali em cima do muro. Não, e aquela situação que às vezes o dono do negócio, ele se conscientizou que ele tem que melhorar. Ele está vendo que o negócio está desandando, que a empresa vai para o beleléu se ele não tomar as rédeas. Aí ele negocia com você, faz tudo certinho. Quando você chega lá dentro para botar a mão na massa, tem um cara lá, um gestor, um cara muito importante na engrenagem, que esse cara é uma pedra de tropeço. Esse cara quer que você vá plantar coquinho, que ele não quer mudar. É ruim também, né? Sim, isso também dá uma sensação de potência. E só que a gente tudo tem que ter cautela. Porque não tem como eu chegar dentro de 3, 4 meses e fazer uma transformação. Eu tenho que observar, analisar, tipo uma perita, né? E ter ali provas para que aquele diretor ele consiga compreender onde está o erro ali, onde está o problema. Então, quando acontece quando tem um processo de implantação de RH, assim, de gestão de pessoas, sem dúvidas tem muitas demissões também. Porque às vezes tem muitas pessoas que estão em cargos, principalmente de liderança, que não têm perfil. E às vezes é ela que acaba gerando esses problemas que a empresa está me contratando para resolver. E às vezes o problema é o desligamento daquele profissional. Muito bem. Essa foi a nossa querida Jânia Correia, que veio bater um papo com a gente sobre saúde, saúde mental. E de quebra a gente também falou sobre assuntos correlatos a esse, né? Sobre saúde da empresa, sobre ambiente de trabalho, sobre um pouquinho de RH também. A gente tem que trazer você aqui, Jânia, para a gente falar, Jânia, numa próxima oportunidade, para a gente falar só sobre RH, sim, que isso já é uma pauta importante, né? Mas deu para a gente dar uma pincelada, né? Deu para a gente tocar nos pontos mais, sim, relevantes que você, empresário, precisa prestar atenção, e você, indivíduo, você ser humano, você trabalhador, você homem, mulher, fique atento. Como é que está a sua saúde mental? Como é que esse cara faz essa autoavaliação, Jânia? Quando é que o cara fala assim, preciso procurar um psicólogo? Tem um momento que o cara precisa se refletir, porque isso tem que partir do ser de si próprio, não? Ou é alguém que fica mandando ir no psicólogo? Eu acho engraçado essa pergunta. Todo mundo me faz essa pergunta de quando deve se procurar um psicólogo. Eu digo que todo mundo deveria ir ao psicólogo, né? Mas em se tratando mesmo de um diagnóstico específico, é quando você percebe que você já não tem muito controle nas suas emoções. Você não consegue, por exemplo... O cara fica chorando? Tem baixa autoestima, não consegue trabalhar, insônia, irritabilidade, não consegue ter foco, concentração. É quando as emoções ela acaba prejudicando a rotina normal mesmo. Ô, Jânia, do profissional. Eu vou te falar uma coisa falando para você que não sinta uma afronta da minha parte e nem um desprezo, pelo contrário, você está vendo o espaço que eu estou te dando aqui. Mas eu acho toda essa papagaiada de psicologia uma bobeira, eu acho. Até o dia, continuo achando, mas um dia eu acho que Deus me permitiu eu ter uma dose do que possa vir a ser uma depressão. Eu acho que eu sou um cara que tem a mente muito forte. Eu te falei isso aqui algumas vezes. Não, eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou um homem, vou resolver. Aquela história do homem, né? Eu vou resolver. Até um dia que eu acordei
com uma melancolia, uma falta de sentido na vida. Aquilo durou uns 2 a 3 dias. Eu não sabia porque eu estava daquele jeito. Num momento bom financeiramente, num momento bom profissionalmente, num momento satisfatório, enfrentando os problemas da vida. Mas tinha um negócio assim, como se fosse uma nuvem preta, né? um peso, um negócio que eu não via assim, vou chupar picolé, legal, vou comer picanha, legal, vou fazer exercício, legal, vou conquistar um prêmio, legal. Eu fiquei uns 3 dias com aquele, aí eu deitei na cama e falei, cara, será que é isso que é depressão? E depois daqueles 2 ou 3 dias, eu não sei precisar o certo, nunca mais tive aquele sentimento. Mas eu imagino, eu não bebo bebida alcoólica, assim, com muita esporadicidade, espumante, né, em ocasião, mas eu não bebo, né, cerveja, bebida quente, nada. E eu nunca fiquei bêbado, então eu não sei a sensação de ficar bêbado, né? Eu também nunca tive depressão, eu não sei a sensação. Mas eu imagino que aquele sentimento que eu tive durante uns 2, 3 dias... Então, eu passei a respeitar um pouco mais. Eu continuo achando bobiça, mas com respeito, no sentido do seguinte, eu senti aquilo, Jânia, e eu imagino que aquilo... Porque foi muito ruim aquilo que eu senti. Do nada... Um sentimento que nada faz sentido, um sentimento que nada tá bom, um peso, parece que tem um sinal de alerta assim. Eu falei, cara, bom, eu acho que Deus está me dando uma amostrazinha do que é depressão pra gente poder... É muito triste, Sim. É muito ruim. E as pessoas têm que cuidar da saúde mental mesmo. Você tem que procurar aconselhamento médico mesmo. Você tem que procurar se tratar mesmo. Você tem que procurar equilibrar os seus hormônios, aí, os seus sentimentos, as suas dopaminas da vida, os seus negócios. Você tem que largar vícios. Você tem que tratar maus comportamentos. Você tem que procurar sanear a sua saúde mental. Porque se você não fizer isso, cara, ou você, moça, você vai entrar em parafuso. Sem porque dúvidas. não tem saída, né? E eu falo isso com total respeito, e estou reforçando essa fala minha, porque a gente está tratando disso. Saúde. Cuide de você, cara. Oxigene a sua mente, né? Procure um aconselhamento, né, de um psicólogo, de quem estudou a mente humana, quem estudou o comportamento humano, que sabe te qualificar. Pô, eu entendi você, cara, é bacana. E isso são coisas que podem fazer diferença na sua qualidade de vida, na qualidade de vida sua e de todos aqueles que estão ao seu redor, seu filho, sua filha, sua esposa, seus pais, seus parentes. Porque não deixa o trem ficar preto, o negócio ficar feio, a coisa ficar esquisita para você procurar um atendimento, não. Sim. É por aí, Jânia? Sem dúvidas. Às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade, essa clareza de cuidar da saúde mental, porque não é algo que é visível. Agora, quando você sente uma dor nas pernas, você quebrou um braço, você vai procurar um médico. Então tá visível. Agora, as dores da alma, elas não são visíveis. E aí acaba gerando resistência, tabu, acha que é frescura, acha que não existe, até chegar ao nível de uma depressão profunda. Então, o psicólogo também ele é prevenção. Vamos falar sobre mim, vamos falar sobre traumas, vamos falar sobre autoconhecimento, sobre habilidades, que assim todo mundo vai crescendo. E quando nós estamos falando aqui de ambiente de trabalho, a felicidade ela traz produtividade. Uma empresa que ela tem consciência da conexão e do impacto da saúde mental no seu trabalhador com relação ao seu negócio, ela consegue ter mais resultados e produtividade na empresa. Então, precisamos cuidar das emoções no ambiente de trabalho, sim. Muito bem. Essa foi a nossa querida Jânia Correia, ela que é psicóloga, palestrante, consultora de negócios e consultora de ambiente empresarial, especialista em RH. Essa menina é fera, é uma profissional que tem o meu respeito profundo. E para mim é uma honra, Jânia, te receber aí, que você volte mais vezes. Eu agradeço a oportunidade, espero sim voltar mais vezes para falar sobre outros assuntos. Parabenizo a toda a equipe aí pela estrutura desse novo projeto, que sem dúvida vai trazer muito valor a nível nacional. Se Deus quiser. Obrigada. Estamos trabalhando para isso. Beijo no coração, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo e volte sempre.